Vamos lá, entrando ao vivo agora. Como prometido, 10 horas em ponto, estou aqui, né, fazendo a live Johnny Quest. E aí, pedi durante a semana aí para vocês me mandarem perguntas, né? E aí algumas perguntas aqui eu já selecionei, eu achei bem interessante, vou falar sobre elas. A primeira pergunta que eu queria falar, na verdade, né, que me mandaram aqui pelo Instagram, é se eu dou aula, onde eu dou aula, o preço, né, das minhas aulas. E na verdade, infelizmente, eu não dou mais aula, né? Desde o início desse ano eu defini que eu vou ficar mais com online mesmo, porque o alcance é maior, né? Minha autoridade é maior. E ó, tá chegando aí o Léo, Rodrigo, sejam bem-vindos. Né? Então eu não estou dando mais aula presencial, tá? Infelizmente. Mas todo sábado eu vou estar aqui, tá? Excepcionalmente nesse sábado agora eu estou fazendo a live às 10, mas sempre vou fazer às 9h30, na verdade, né? De 9h30 às 10. Bom, grande demais, bom demais aí. Eita! Se vocês quiserem ir participando aí, gente, tiver pergunta, alguma coisa, pode ir falando, beleza? Estou falando aqui que uma menina perguntou sobre aula e aí, então eu não estou dando mais aula presencial, tá? Agora, eu já vou começar por uma primeira pergunta aqui, que me mandaram, que eu achei interessante de eu já começar a falar. Oh, que maravilha, hein? 3 anos aí na Flórida. Top demais, saudade também. Por aqui as coisas vão cada vez mais mudando, né? Agora eu vou focar nesse trabalho aqui mais de ter esse acompanhamento aí, de estar ajudando vocês com teoria musical, seja lá o que for. Mas saudade também. Bom demais. Então, a pergunta que eu queria responder aqui primeira é a seguinte. Uma menina me perguntou aqui o que eu preciso fazer para poder melhorar a minha composição, né? Então, começando aí essa live falando mais sobre composição, tá? Composição, gente, na verdade, parece ser um tema muito complicado, mas para você aprender a compor, você tem que começar, você tem que começar a compor, você tem que começar a pegar o violão, ou então se você não sabe tocar nenhum instrumento, simplesmente só começar a cantar suas ideias, tentar gravar, né? Eu comecei a compor com 5 anos de idade. 5 anos de idade eu comecei. E aí, hello, Mateuzinho. Bom demais? Olha só, tá querendo participar aqui. Deixa eu pôr você aqui então. Vou continuar falando sobre a questão da composição daqui a pouquinho. Deixa eu falar com o Mateuzinho aqui primeiro. Eu acho que ele apertou enganado aí. Tá, mas então, continuando falando sobre composição, composição é uma coisa que você não precisa, tá? Ter técnica para começar a compor, você não precisa ser um mestre dos magos, né? Como eu disse, eu comecei a compor com 5 anos de idade. Com 12 eu já tinha uma bandinha, tá? Onde eu tocava. Na verdade, a gente nunca chegou a tocar as nossas músicas, né? Mas foi nessa bandinha que eu comecei a exercitar, né? Essa coisa de começar a pôr as ideias musicais no papel e tudo mais. E aí eu comecei a compor mesmo de verdade a partir dos 13, tá? Com 13 anos eu comecei a... Hello, hello! Vocês estão bons aí? Com, com 13 anos eu comecei a compor de verdade, né? Algumas dicas sobre harmonização das composições. Ah, legal, isso aí, ó. O Léo está perguntando. Às vezes escrevemos somente a poesia, temos a ideia da linha, mas dúvidas na hora de colocar as melodias e harmonias. Então, vamos lá, né? Bom, eu estou falando aqui que com 13 anos eu comecei a compor, e foi nesse exercício, né, de tentativa e erro, de fazer uma, duas, três, quatro, cinco músicas, que a coisa começou a ficar melhor e eu comecei a achar os caminhos, né? Então, para essa pergunta, né, o que eu preciso fazer para compor melhor? A primeira coisa é começar a prestar atenção se a sua ideia musical está tendo uma unidade, tá? Está tendo um senso de unidade.
né? Porque se você compõe uma música e ela fica meio que um Frankenstein, né? Você compõe um verso, compõe um coro, compõe uma ponte e não tem conexão uma parte na outra, isso em todos os sentidos, né? Tanto questão de letra quanto questão de melodia. A sua música ela fica meio que como se fosse uma coxa de retalhos. Isso não é legal, né? Aquela coisa que você, quando você ouve uma música, você fala, poxa, essa música é um chiclete, né? Geralmente é uma música que ela, como um todo, ela está passando mais ou menos uma mesma mensagem, né? Então, prestar atenção aí, né, prestar atenção nessa questão da unidade é super importante, né? Então, e isso, de certa forma, é um pouco subjetivo, é óbvio que tem como você estudar técnicas para isso, né? Mas no primeiro momento eu acho que o que mais importa é a experiência, é você ir tentando, tentando e tentar achar essa unidade, né? Tentar fazer melodias que se encaixam, né? Por exemplo, você fazer uma melodia numa estrofe que puxa o coro, né? Ou então você faz o pré-coro para isso acontecer, né? Mas a estrofe ela tem que estar preparando para o coro. Se você fala uma coisa numa estrofe, fala outra coisa no coro, a música ela vai ficando meio sem unidade, né? Olha, a Noemi chegou aí, o Gui, sejam bem-vindos. Já vou responder essa pergunta aí, Gui. Como evoluir no seu instrumento depois de muito tempo estagnado? Só respondendo a questão que o Léo Estrela mandou aí atrás, ele falou sobre como a gente pode pensar, né, na harmonia, para poder harmonizar melhor as nossas composições e tudo mais. Primeiro passo antes de qualquer coisa é o seguinte: primeiro você tem que confiar no seu ouvido, tá? Então, primeira coisa que eu faço quando eu vou compor, depois de ter feito a melodia, é ir intuitivamente mesmo, atrás da harmonia que aparecer, né? Então, no começo, nunca é bom você ficar querendo fazer uma harmonia assim, top demais, né? No começo é bom simplesmente você seguir seu instinto. Nem que seja a música ficar com os acordes 1, 4 e 5, né? Você está em Dó maior, você faz lá, harmoniza a música toda em Dó, Fá e Sol. No começo, é isso que importa. E depois, aí é uma dica que eu dou, você procurar estudar harmonia funcional. Tem muito material bacana na internet, fácil de você ver. Eu fiz aí no meu canal do YouTube um vídeo já, que é a primeira parte, na verdade, né? Falando sobre harmonia funcional, que pode te ajudar nisso, né? De você achar os caminhos para poder conseguir harmonizar de uma forma mais criativa. Mas isso não depende da intuição só, depende de pesquisa, né? Então você tem que sentar e testar, né, quais acordes você pode substituir um pelo outro. A harmonia funcional vai ajudar muito nisso, né? Além da questão da harmonia funcional, você testar a questão das inversões, né? Você pode colocar no baixo do seu acorde as notas que fazem parte do acorde. Não necessariamente você precisa deixar no baixo, como uma nota mais grave, a nota, né, que está dando nome para aquele acorde. Você está fazendo um Dó maior, você tem 3 notas ali, pelo menos, que fazem parte do acorde. Dó, Mi e Sol. Então, qualquer uma dessas notas podem ficar no baixo. Tá? Então, dá uma pesquisada nesses 2 recursos aí, dá uma estudada nisso, que já vai te ajudar demais na hora de harmonizar. Né? E aí, para conselho final sobre isso, é você entender que a arte de harmonizar é a arte, na verdade, de aprender a pesquisar. Não é muito essa coisa de ter tudo na cabeça de uma vez. Tem gente que é gênio e depois de muitos anos, né, experimentando, já tem muito caminho diverso na cabeça, tem muita ferramenta para usar. Mas você pode entender que não necessariamente você precisa ter tudo na cabeça. Você pode sempre saber as ferramentas, o que procurar, né, para buscar, igual estou te dizendo aí. Usar as ferramentas da harmonia funcional, pensar em inversões, né? Coisas legais que são interessantes também de pesquisar, cadências secundárias. Anota esses tópicos aí, dá uma estudada que vai te ajudar muito a harmonizar melhor a sua música. Beleza? Ah, gente, tudo bem com vocês? Galera chegando em peso aí, muito legal. Agora eu vou responder a pergunta do Gui aí. O Gui Hoffman me perguntou como que ele pode evoluir no instrumento depois de muito tempo estagnado. Bom, isso aqui é uma coisa muito interessante para qualquer pessoa, tá? Não estou falando só de instrumentista, não. Cantor,
baterista, que às vezes baterista acha que não precisa estudar muito outras coisas, né? Além de só ritmo, né? Então, na verdade, o que você precisa fazer? Que é uma coisa que me ajuda muito, e eu tenho estudado muito sobre produtividade, sobre como aproveitar melhor o tempo, né? E uma coisa que é essencial, né, que você precisa fazer para poder evoluir no seu estudo musical é ter foco. Ter foco, tá? Às vezes a gente, quando vai sentar para estudar o instrumento, a gente fica meio perdido por não ter foco, não saber para onde a gente quer ir. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é no que eu quero crescer. Né? O Gui me perguntou aí, o Gui está tocando, né, na Central Music e tudo mais. Então, um caminho bacana que você pode escolher eu vou focar em dominar bem o repertório que a gente está tocando aqui na Central Music. Então, né, você faz uma lista de músicas, daquelas que têm sido tocadas mais. Né? Estou falando só um exemplo aqui, gente. É uma forma de você ter foco. Então, você faz uma lista das músicas, né? E deixa aquela listinha lá como um repertório de estudo. Então, todo dia, na hora de estudar, você vai sentar e vai pegar o tempo que for necessário, tá? Eu costumo dizer o seguinte, tem muita gente que deixa de estudar porque não tem um tempo de qualidade, assim, não tem uma hora para estudar. Só que você não precisa de uma hora para estudar todo dia, tá? O mais importante do estudo não é ter muito tempo de estudo diário, é ter estudo diário. Você tem que todos os dias assentar e estudar um pouco, nem que seja 5 minutos. Não, hoje eu só tenho 5 minutos para estudar. Ok, pega esses 5 minutos, e dentro disso que eu estou falando aqui, né, da sugestão aí para o Gui, pega uma das músicas do repertório e toca ela. Né? Ou então, pega aquela música que você sabe que tem um trechinho lá que você tem mais dificuldade, ou tem alguma parte lá que você não conseguiu tirar direito, seja você não conseguiu entender bem um acorde, não conseguiu entender bem uma parte da melodia que você precisava tirar. Então, pega essa música e trabalha nela nesses 5 minutos ali naquele dia. Tá? Se você fizer isso todos os dias, eu te garanto que você vai ter evolução. Imagina, você passou aí 20 dias estudando 5 minutos por dia uma música. No final desse tempo, se você estudou cada dia uma música, você já estudou 20 músicas. Né? Você já conseguiu melhorar aí em 20 músicas. Então, isso é muita coisa. Tá? E isso, quando você, né, começa a ter o ritmo de todos os dias, ter o seu tempinho lá de estudar, né, começar a ser disciplinado nisso, você vai evoluir. Tá? Então, eu acho que essa dica aqui é de ouro. Você quer evoluir no seu instrumento? Estude todos os dias. Você quer evoluir como cantor? Estude todos os dias. Só tenho 5 minutos, Johnny, para estudar todo dia. Então, estuda 5 minutos. É o que já vai fazer você evoluir. Tá? É óbvio que se você tiver mais tempo, né, por dia, você vai conseguir evoluir muito mais. Né? Com certeza. Não tem dúvidas disso. Mas, né, tem muita gente que quer evoluir na música, mas não quer ser um músico profissional. Né? Então, você não precisa ali tirar 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia para estudar. Né? E ainda tem um mito, né, das 8 horas por dia. Tem muita gente que acha que para poder se tornar um músico profissional, você tem que estudar 8 horas por dia. Eu já posso te dizer que isso é um mito, tá? Não é o tempo de estudo diário que vai te fazer ser melhor. É a qualidade do seu estudo. Tá? Então, dentro de tudo isso que eu estou falando aqui, se você puder focar em 2 coisas que são essenciais aí, já vai te ajudar e vai te dar um boost aí na sua vida de estudo musical. Uma é estudar todo dia o tempo que for. Tá? Se for 5 minutos por dia, estude 5 minutos por dia, mas não deixe de estudar todos os dias. E a outra coisa é ter foco, que eu disse. Tá? Vou dar um outro exemplo de foco aqui, gente, para vocês entenderem. Por exemplo, eu estou numa fase de estudar harmonia agora. Estou focando em estudar harmonia. Eu quero muito, né, aprender a ter harmonia, não só no papel. Eu sou uma pessoa que já sei muito pesquisar caminhos harmônicos, né? Eu consigo reharmonizar bem, tanto músicas que precisam ser reharmonizadas, como composições minhas, né, composições autorais. Só que eu sou alguém que não tem ainda muito repertório na cabeça. Tá? Eu dependo muito dessa pesquisa. Então, eu estou nessa fase de estudar isso. Então, como eu consigo ter foco para estudar harmonia? Porque eu simplesmente poderia
sentar aqui na frente do computador e ficar pesquisando vídeo, né? Ficar pesquisando vídeo de gente que fala de harmonia, né? Ficar pesquisando tanto de coisa aleatória. E quando você faz isso, você não sai do lugar, porque é o que eu estou dizendo, você não tem foco. Então, como eu posso ter foco para estudar esse tópico? Quero aprender, eu quero melhorar na harmonia. Primeira coisa é escolher um autor e um livro. Ou, se eu quiser seguir um canal do YouTube, escolher um cara, né, que eu reconheço, que eu vejo que o cara é bom, e vou pesquisar o que esse cara fala sobre harmonia. E aí, o que eu vou fazer? Todo dia, quando eu for estudar, grande Will, bom demais. E aí, ó, todo dia, quando eu for estudar, o que eu vou fazer? Eu vou focar em ver os materiais desse cara que eu escolhi. Então, agora, atualmente, eu estou estudando de novo. Eu já li o livro todo, mas estou estudando de novo esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, A Harmonia, do Arnold Schoenberg. Tá? Que é um livraço, assim... Para mim, isso aqui é aquele tipo de livro que ele pode dispensar qualquer outro livro sobre o assunto. Né? É um livro maravilhoso. E o que eu estou fazendo? O tempo que eu estou tirando para estudar música todos os dias está sendo focado, totalmente focado, em ler o livro, né? Ler o Harmonia e fazer os exercícios dele. Né? Fazer os exercícios dele. Então, o que eu estou fazendo quando eu faço isso? Eu estou tendo foco. E aí é o que eu estou dizendo para vocês. Tem dia que eu tenho só 5 minutos para estudar. Então, eu pego o caderno ali e faço pelo menos 1, 2 exercícios, né? Faço 1, 2 exemplos. Tem dia que eu consigo tirar 1 hora, tem dia que eu consigo tirar 2, né? Mas eu tenho sempre sido disciplinado em estudar todos os dias, né? Então, isso me faz evoluir. O foco, né, e a constância diária me faz evoluir, tá? Então, respondendo aí, terminando de responder sua pergunta, Gui, como que a gente faz, então, para evoluir, né? Tendo passado um bom tempo como músico e sentindo-se estagnado, né? Estou me sentindo parado, não estou crescendo. O segredo é isso, foco e estudo diário, tá? Nem que seja 5 minutos por dia, mas seja disciplinado nessa sua busca de crescer. E como eu disse, se o seu foco for dominar o repertório da banda que eu toco, se o seu foco for dominar determinada escala, se o seu foco for dominar a arte de usar as inversões, então foca nisso e fica mestre nisso, tá? Olha só que interessante, eu estou lembrando um caso aqui, tem um método muito famoso para quem estuda teclado ou piano, né, instrumentos de teclas aí. Ele se chama Anon, né? Quem já estudou teclado ou piano, com certeza já deve ter tido que ficar lá mexendo nesses exercícios do Anon, né? O começo, a introdução do método Anon, ele conta a história, nem sei qual que é o nome, não lembro direito, mas ele conta a história de um dos caras que foi um dos maiores cantores da história, né? Um dos caras que ficou para a história assim, como um dos grandes cantores da época dele. E o que acontece? Por que esse cara ficou tão bom? Por que ele se tornou um grande cantor? Ele conta, né, nesse prefácio do livro do Anon, ele conta o seguinte, que o professor desse cara ficou 3 anos com ele estudando exatamente o mesmo exercício. Na verdade, assim, não o mesmo exercício, a mesma série de exercícios, né? E aí, esse cara, por várias vezes, ficava lá, decepcionado, né? Querendo desistir, porque ele ia para a aula e falava assim, gente, eu vou fazer os mesmos exercícios de novo, eu não estou aguentando mais isso, não estou aguentando mais, né? Pelo amor de Deus, eu preciso crescer, eu preciso começar a evoluir para outras coisas e tal. Mas esse cantor, por algum motivo, ele, né, por timidez, sei lá, por medo, às vezes, né? Porque os professores de antigamente eram bem bravos, né? Então, às vezes, até por medo, o cara não era sincero, né? Nessa coisa de falar que queria parar com as aulas. E ele foi. Aí passou 1 ano, passou 2, passou 3 anos fazendo a mesma série de exercícios, né? Já não aguentava mais. Aí, um belo dia, no final desses 3 anos, o professor virou pro cara e falou assim, olha, agora eu não preciso mais dar aula para você, e você já pode ir
seguir sua carreira profissional. Aí o cantor falou, uai, mas como assim? A gente só fez os mesmos exercícios esses 3 anos. Aí ele falou assim, não, você pode já, com certeza, seguir seu caminho, sabe por quê? Você já é o melhor cantor da Europa. E aí foi isso mesmo, né? O cara começou a vender o seu peixe como cantor e simplesmente se tornou um dos maiores cantores da história. E essa história é muito interessante porque ela prova o seguinte: para você crescer, não é tanto importante, né? Não é tão importante a quantidade de conteúdos que você domina. O importante é você ser bom naquilo que você escolheu focar, né, em estudar. Né? Estou lembrando aqui de outra história interessante de compartilhar sobre essa questão de estudos, que foi uma entrevista, na verdade foi uma entrevista, um vídeo que eu vi com o Steve Vai, né, que quem é guitarrista aí conhece, sabe que é um dos melhores guitarristas do mundo, né, da história da guitarra, um dos caras que eu mais admiro, né? E o Steve Vai falou assim, nesse vídeo, ele falou assim, olha, sabe por que, que eu não sou bom em vários estilos? Porque, na verdade, eu nunca dei foco, nunca procurei estudar aquelas coisas em que eu tinha dificuldade. Olha que interessante isso aqui, tá? Isso aqui é uma dica de ouro. Você que está me assistindo agora, isso aqui é uma dica de ouro para você melhorar, tá? Como instrumentista. O Steve Vai disse o seguinte: se eu ficasse focando em estudar várias coisas, óbvio, gente, a gente tem hora que a gente vê um cara tocando country e fala assim, nossa, eu queria aprender a tocar country. Nossa, eu gosto demais disso. Aí você vê um outro cara tocando metal, nossa, eu queria muito ser um guitarrista cabuloso no metal. Aí você vê um outro cara tocando soul, você fala assim, nossa, eu gosto muito disso. Aí você vê o Matheus Assato tocando, nossa, eu queria tocar igual o Matheus Assato. O que vai acontecer, né, com o seu estudo musical? Você, por falta de foco, você não vai conseguir crescer em nada. Porque você vai crescer um pouquinho aqui, crescer um pouquinho aqui e vai ficar mediano em tudo. Então, o Steve Vai, ele falou assim, olha, eu sempre trabalhei e sempre estudei aquilo que eu tinha facilidade. Eu sempre dava foco naquilo que eu era bom, né? Então, por mais que eu fosse um cara que quisesse estudar country, eu sabia que aquilo não tinha muita facilidade. Então, eu resolvi não estudar country, eu resolvi estudar rock, né? Aquela levada de rock que o Steve Vai tem mais. Assim. Ele falou, eu resolvi estudar isso. Né? Então, eu queria ser um cara muito bom e ligado né? Na guitarra, aquela técnica que você usa, você toca batendo as cordas, né? Com a mão direita, assim. E ele falou assim, eu gostava de ligado. Então, eu falei, eu quero ser o melhor nisso. Né? Eu gostava muito de rock, né? Então, ele focou em pegar músicas de cantor, de guitarristas que eram focados nessa linha do rock, né? Então, ele estudou muito Frank Zappa. Frank Zappa foi como se fosse o mestre para o Steve Vai. E isso diz muito, né? Em vez dele ficar tentando pegar a música de 1 milhão de guitarristas, ele focou. Eu vou estudar Frank Zappa. Eu quero ser o melhor em tocar o Frank Zappa. Eu nem lembro se essa história que eu vou contar agora tem a ver com o Frank Zappa, mas eu sei que o Steve Vai, na época que ele estava estudando muito um guitarrista que ele gostava, eu acho que era o Frank Zappa. Se eu tiver errado, alguém pode, e souber, pode me ajudar aí. Mas o Steve Vai, ele transcreveu um álbum inteiro desse guitarrista que ele estava estudando. Ou seja, ele pegou, né, e falou assim, deixa eu entender a cabeça desse cara. Ele pegou a partitura, o caderno, e ficou meses transcrevendo a música do cara na partitura. Olha para você ver. Então, quando ele fez isso, além dele aprender, né, a tocar, a ter a tocabilidade das músicas do Frank Zappa que ele queria, ele dominou, né, a forma da música, ele dominou as escalas que eram usadas, ele dominou as frases, né, ele, no ato de ter que escrever tudo, ele acabou dominando os licks que o Frank Zappa usava mais. Então ele simplesmente dissecou o cara, dissecou o cara. E aí, é isso que eu estou falando, ele foi dando foco ao estudo dele. Eu vou focar em estudar o Frank Zappa, eu vou focar em estudar essa técnica aqui. E ele foi se tornando cada vez melhor naquilo, entende? Então eu acho que isso aí, ó, né, tô quase terminando já a live, né, faltam 5 minutos, mas eu acho que foi muito legal poder ter falado sobre isso, porque eu, particularmente falando, sou uma pessoa que
demorou para aprender isso que eu estou falando com vocês. Eu demorei a entender a importância do foco no estudo. Então, eu sentava para estudar guitarra, eu queria estudar tudo. Eu queria estudar a escala maior, queria estudar a escala pentatônica, queria estudar a escala menor, queria estudar os arpejos. Então, em 1 hora de estudo, eu não conseguia melhorar em nada. Eu não conseguia melhorar em nada, porque eu fazia um pouquinho de cada coisa. Então, muito melhor do que gastar 1 hora estudando 1 milhão de escalas, 1 milhão de arpejos, 1 milhão de acordes, muito melhor. E aí, Gabeiro? Bom demais. Entrou um tantão de gente aí. Já já eu cumprimento todo mundo para terminar aqui. Mas ao invés, gente, de eu ficar estudando 1 milhão de coisas, o que eu comecei a aprender? Cara, se eu sentar 1 hora hoje para focar em pentatônica, né? Eu vou focar nessa frase. Valdemar, eu vou focar nessa frase aqui. Eu vou focar em estudar pentatônica fazendo saltos de quarta. Então, o que eu estou aprendendo agora? Eu não vou sair desse estudo aqui, né? Nem que dependa de eu ficar, às vezes, dias fazendo esses exercícios. Eu não vou sair disso enquanto eu não tiver dominado esse salto de quarta. Tá? Eu não vou sair. Então, eu vou ficar ali. Outro tipo de um exemplo aqui de coisas que você pode fazer para focar, para aprender a focar. E aí, Yuri? Né? Vou dar um exemplo para cantor, tá? O Yuri é cantor aí, o Anderson também, né? Então, o que você pode, como cantor, focar, né? Por exemplo, eu quero aprender a fazer melisma. Tem muito cantor que gosta de fazer melisma com a voz, né? Gosta de fazer as firulas lá do Leonardo Gonçalves. Tá? Eu sou cantor também, mas não gosto muito de estudar esse tipo de coisa, não. Mas se é o seu foco, como que você estuda isso? Então, eu vou te explicar. Primeiro que, se você é cantor, você tem que entender que o material que você usa para cantar é um material musical, tá? Então, você precisa estudar escalas, tem que estudar escalas, tem que estudar intervalos, tem que saber o que é intervalos, né? A sonoridade entre uma nota e outra, né? Eu cantar um dó e mi, saber como é que soa isso. Eu preciso estudar esse tipo de coisa, tá? Mas, enfim, o nosso foco aqui, bom demais, o nosso foco aqui é aprender a fazer melisma. Então, o melisma ele é nada mais, nada menos do que uma ornamentação melódica, tá? O que é isso? Vou te explicar. Eu vou cantar a escala maior aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ou então cantar sem nome de nota, que é o que a gente faz na vida real, né? Tarararararara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar como eu posso cantar cada uma dessas notas fazendo um negócio que a gente chama de bordadura, tá? Então, ó, se você quiser melhorar nos seus melismas, estuda sobre ornamentos de voz. Então, um dos tipos de ornamento que você pode usar é bordadura. O que é bordadura? Tá? Resumindo de uma forma bem resumida. Bordadura é quando você canta uma nota, sai dela, fazendo um salto para a nota que está antes e volta para ela. Ou isso seria uma bordadura inferior. Uma bordadura inferior. Você pode fazer também uma bordadura superior, que é cantar a nota, ir para a nota de cima e voltar para ela. Tá? Quem está chegando aí agora, eu estou falando sobre ter foco no estudo. Então, acompanha aí, que mesmo se você for instrumentista, isso vai te ajudar. Então, a bordadura é isso. Né? Então, se eu fizer ó, dó, ré, dó, isso é uma bordadura. E se eu fizer dó, si, dó, é uma bordadura também. Então, ó, você pode estudar fazendo uma bordadura em cada uma das notas da escala. Então, ó. Tarará, 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 né? E fazer descendo também. Eu perdi a nota que eu estava no final aqui, tá? Mas eu não tenho muita prática de fazer isso também, não. Mas aí, ó, isso aqui eu estava treinando bordaduras inferiores. Beleza, Johnny, mas eu tenho 1 milhão de coisas para treinar de repertório e tal. Beleza, treina o seu repertório, só que aí quando você for treinar técnica, em vez de ficar fazendo, gente, 1 milhão de vocalizes, em vez de ficar fazendo lá 1 milhão de aquecimento que não vai te levar para lugar nenhum, foca nisso. Vou melhorar a minha velocidade na bordadura inferior. Então você vai começar. Às vezes põe o metrônomo, né? Põe o metrônomo lá, 60 BPM. Tipo o Vitas. Né? Ó, depois, nem sei qual o BPM que é isso aqui, mas você põe assim, vai fazendo. Você vai fazendo esses melismos metrificados aqui, ó.
ah, ah, ah. Depois vai aumentando a velocidade. Se você tiver um metrônomo, é bom você fazer isso acompanhando, né? Subindo a velocidade. À medida que ficou fácil, você vai subindo a velocidade. Então faz. Vai subir, né? Depois sobe de novo. Põe mais 5 BPM lá. Até você conseguir fazer rápido, né? Né? Esses caras aí, ó, o Leonardo Gonçalves, esses caras que Mauro Henrique, eu tô falando do que o contexto que eu conheço, né? Muito evangélico, né? Esses caras, pode ter certeza que eles gastaram, não foi pouco tempo, não, foi muito tempo, tá? Focado em treinar um melisminha, né? Aí depois ficou craque naquele, aí vai para outro, porque tem vários tipos, tá? Eu falei aqui só da bordadura, você tem grupetos, você tem glissando, você tem um monte de coisas que você pode estudar, tá? Mas infelizmente por hoje, gente, meu tempo acabou, né? Já passou meia hora aí. Eu vou deixar essa live, ela vai ficar disponível depois no YouTube, tá? A gente vai colocar ela integral, só tirar essas. Às vezes eu dou umas viajadas no maionese, né? A gente vai dar uma editadinha básica, mas vai ficar lá, tá? Você que viu essa live até o final, por favor, me ajuda a compartilhar aí, né? Eu falei muito focado aqui, né? Baseado na pergunta que o Guizão fez. Falei muito focado sobre como melhorar o seu estudo, tá? Para você, né, melhorar a sua eficiência ao estudar e começar a evoluir enquanto músico, né? Então, me ajuda a compartilhar essa live aí quando a gente soltar no YouTube direitinho, beleza? E compartilha com a galera aí, tá? Todo sábado às 9h30, hoje eu fiz mais tarde porque eu ia ter ensaio, mas todo sábado às 9h30 eu vou abrir aqui a live e vou estar aí meia hora, tá? Respondendo perguntas, ajudando vocês aí com as questões musicais, beleza? E aí, Daniel? Bom demais? Então é isso, gente. Foi bacana, foi legal, né? Gostei da experiência, tá? Estaremos aí, então, todo sábado às 9h30, beleza? Valeu! Esse foi o primeiro Johnny Quest e que venham muitos outros aí. Você quer que eu continue? Posso continuar, amor? Tá, eu vou. Na verdade, eu já falei tudo que eu tinha que falar. Eu acho que se eu falar mais coisa aqui, eu vou acabar enchendo linguiça. Tá? E aí, ó, se vocês quiserem estar comigo semana que vem, já vão preparando as perguntas. Então vão me mandando aqui pelo Instagram, que aí eu vou já preparar para responder elas na semana que vem. Beleza? Então é isso aí, gente. Valeu e até mais. Aí agora é só apertar no encerrar, que eu não sei encerrar essas coisas, não. Sim, tá aqui. Eu tenho certeza de que deseja encerrar seu vídeo.